Boa tarde a todos. É um privilégio poder estar aqui com vocês, falando junto com essa mesa de tanto peso. E quero dizer para vocês que, assim como são criadas as associações, nós também nos aproximamos por problemas. Não existe nenhuma associação que tenha sido criada para não resolver uma situação instalada ali de alguma dificuldade de um grupo de pessoas que resolvem se associar no sentido de resolver essa situação. E assim são as associações. E por isso nós estamos aqui juntos, e por isso nós nos juntamos neste momento, onde as associações estão passando por este momento crucial. E gostaria de cumprimentar a mesa e a todos na pessoa do Calbi, que foi justamente esse elo de ligação no momento de dificuldade e de repensar o setor, e no momento que vocês todos estão vivendo, de como é que o sindicato poderia somar nesse sentido. E muitos, às vezes, podem estar pensando assim, o que sindicato tem a ver comigo? E o que sindicato tem a ver com isto? Porque também nós temos uma história dentro do nosso país onde o conceito e o preconceito dos sindicatos caíram aí, muitas vezes, no desvirtuamento mesmo do papel do sindicato. O sindicato é aquele que o próprio Calbi disse aqui para vocês, que nós, sem procuração, podemos falar em nome das associações sem fins lucrativos. A nós é dado a competência de dizer em nome deste segmento. E é claro que não existe ninguém irresponsável aqui para dizer daquilo que vocês não têm interesse que seja dito. E é por isso a importância de que o nosso sindicato esteja junto com vocês, para que a gente possa realmente, entendendo as necessidades, a gente poder falar nas instâncias que nós podemos chegar, porque, assim como o Calbi citou aqui, nós não precisamos de procuração, e nós podemos representar todas as associações sem fins lucrativos em toda e qualquer instância, seja ela no legislativo, seja ela no judiciário, seja ela no executivo. E isso, para nós, quando a gente consegue afinar a nossa competência com aquilo que vocês anseiam que seja dito, isto é o melhor dos mundos, isso é o melhor dos sonhos, e a gente pode, sim, concretizar. Uma coisa que surgiu para nós, e a gente poderia aqui resumir a nossa representação e o anseio de vocês, e, para mim, de tudo que foi dito aqui, tanto na parte política quanto na parte técnica, que é importante a gente saber que existem essas duas nuances e a gente precisa achar o melhor medidor nesse sentido, é a palavra identidade. Porque ou a gente assume a nossa identidade ou nós seremos confundidos com outros. E, na verdade, nós precisamos remeter à lei que nos respalda. E antes da 213, ou qualquer outra, nós temos o Código Civil, que é aquele que zela pela forma como nós nos criamos. E quando a gente fala isso, o Código Civil ele é muito claro em dizer qual é a competência, inclusive, das associações. A não subordinação das associações ao Estado. Nós temos regramento e autonomia. Nós temos, inclusive, um estatuto que é maior do que qualquer outra intenção de qualquer autarquia ou qualquer coisa que seja, de nos impor obrigações. Nós temos um estatuto que ele, sim, e aí vem também um papel do sindicato, que é de fortalecer vocês no sentido até de revisitar o seu estatuto e saber se nele contempla tudo que o próprio Código Civil estabeleceu como obrigação. E esse, sim, traz para nós, deputados e componentes da mesa, as obrigações. E tudo aquilo que tiver em dissonância com isso tem que ser refutado. Porque nós, instituições, nós sempre tivemos, dentro do judiciário, dentro do próprio executivo e do legislativo, um pré-julgamento de que a gente vai fazer errado. E, por isso, tudo tem que ser feito para que nos fiscalizem e sejamos sempre pré-julgados dentro de alguma coisa errada que pode ser que a gente esteja fazendo. E é por isso que o tempo todo a gente vê legislações
que vem imputar a nós obrigações que muitas vezes não seriam colocadas para quem está dentro do mercado para a obtenção de lucros. E nós que vivemos e viemos de uma outra prerrogativa e de uma outra perspectiva, que esta sim, no associativismo, a gente vem em função e em intenção de um bem muito maior do que somente aquele que, às vezes, as pessoas veem em nós. Então, nós precisamos separar o joio desse trigo, que é para nós sermos tratados de forma diferente, ainda que seja numa mesma lei, e ainda que seja junto com o mesmo órgão fiscalizador. E nós não podemos pensar que a gente vai ter que ter uma administradora para saber se a gente está fazendo certo ou não, ou para tomar para ela obrigações que são nossas, e prerrogativas que são nossas, inclusive dentro do nosso próprio estatuto. E o estatuto, quem rege o estatuto e quem zela pelo estatuto é o próprio Código Civil. E lá a gente já tem as prerrogativas daquilo que tem que estar, inclusive, inserido dentro das cláusulas do estatuto. E é por isso que a gente tem que brigar. Eu coloquei, enquanto os meus colegas foram fazendo as suas falas, eu coloquei aqui algumas palavras que a gente precisa criar o conceito, assumir para nós, para que a gente possa realmente criar uma comunidade. A comunidade ela só vem daquilo que a gente entende que é comum, porque se a gente achar que é pato ao invés de cisne, não tem como criar comunidade. E o sindicato, quando a gente conversou, inclusive, nós criamos dentro do nosso sindicato uma comissão, que é a comissão somente para tratar dos assuntos de vocês. E é por isso que o Calbi, pela FAM, ele pertence a essa comissão, e essa comissão está aberta a todas as outras federações que vocês já se estabeleceram. Não há conflito, pelo contrário. O sindicato ele é aquele que vai poder falar em nome de todos, por todos e naquilo que todos queiram que seja dito. E a gente entende plenamente que existem as federações de vocês, e essas federações, é bom também que a gente tenha esse discernimento, as federações de vocês, que é o caso da FAM e outras tantas que existem no Brasil todo, e aqui temos outros representantes também, elas são a convergência dos interesses daqueles que são filiados a elas. E ok, está tudo bem. E nós, como sindicato, nós somos outra instância, a gente não briga pelas mesmas coisas entre nós. A gente briga pelas mesmas coisas juntos, não é? E esse ponto é muito importante. Eu sou presidente, estou presidente da Federação Nacional das Instituições Beneficentes. Ou seja, nós podemos estar falando aqui por todo o país. E podemos estar falando aqui com todo o país. E é importante que, então, na comissão nossa, que nós criamos dentro do sindicato, para que nós discutíssemos os assuntos pertinentes a essa categoria específica, nós possamos ter outros membros que também venham trazer para essa comissão tudo aquilo que a gente precisa levar, em nome de vocês, a todas as instâncias, tanto no Legislativo, quanto no Judiciário, quanto no Executivo. Este é o papel do sindicato e essa é a nossa intenção. E, para isto, todos aqui têm que se sentir na mesma identidade. E, para isso, todos aqui têm que assumir que são associação. E não podemos, em momento nenhum, deixar-nos confundir, nem entre nós e, muito menos, outros em relação a nós. O sindicato está para, junto com vocês, fortalecer essa identidade. E nós estamos à disposição de vocês em tudo aquilo que eu corroboro com tudo que o Gabriel expôs. Tecnicamente, nós também temos um corpo jurídico que está em consonância com o corpo jurídico da FAM, e estaremos também abertos, dispostos e à disposição de todos aqui que queiram discutir, somar e agregar no sentido de nós termos uma resolução que venha ao encontro daquilo que nos interessa e que respeite a nossa categoria, respeite a nossa identidade. Nós não somos o que eles entendem que somos. Nós somos aquilo que nós entendemos ser, e que isso tem que ficar claro em tudo, no estatuto, nas nossas posições, nos nossos discursos e na forma como a gente se apresenta. E aí, para não ser diferente dos meus colegas,
Eu quero também fechar a minha fala com uma historinha. Ela é mais breve. Mas eu acho que diz muito respeito ao nosso comportamento e à nossa postura neste momento, principalmente quando a gente vai discutir com uma SUSEP e com as grandes seguradoras desse país. E existe uma história que fala que um empregado de uma grande empresa, muito humilde, se viu um dia inspirado e resolveu bater na porta do patrão, e ele o fez. E ele bateu na porta, abriu devagarinho, entrou somente parte do corpo, apareceu um pouquinho da cara, e ele falou assim, patrão, você me desculpa, mas eu queria um aumento. Ele falou, está desculpado. Então, a forma como a gente se apresenta e a forma com que a gente reivindica faz toda a diferença. E eu gostaria muito que vocês pudessem enxergar no sindicato um aliado que, além da competência de representar a todos vocês, nós também podemos ser a voz que vocês precisam, com as palavras que vocês querem que sejam ditas em todas as instâncias que a gente precisar buscar. Muito obrigada. Bom, eu gostaria só de chamarmos a atenção a um aspecto que o deputado Reginaldo trouxe e que pode ser que, justamente por isso, nós estejamos nessa situação hoje. Quando ele traz para todos os outros exemplos de mútuos que nós temos no país, e aí, quando ele traz aqui o apoio que ele sempre deu, e a gente tem que falar de todo o legislativo, que sempre deu apoio às instituições que fazem um complemento do atendimento na assistência social, na saúde, na educação, em tantas outras áreas, a exemplo do que as associações aqui fazem, eu penso que, porventura, pode ser que, no momento da lei complementar, não se tinha outra referência a não ser as próprias seguradoras. E, por isso, pode ser que ela tenha vindo com esse olhar. E agora, numa resolução, dentro dessa lei complementar, também se tem uma relativa, às vezes, um afunilamento nas possibilidades, porque, a exemplo da educação, da assistência e da saúde, como o próprio deputado citou, lá não se tem administradora nenhuma, muito menos SA, para regular nenhum trabalho que as escolas filantrópicas fazem, que os hospitais filantrópicos fazem, que a assistência social presta de atendimento neste país. E a gente sabe que estas instituições, elas, a exemplo de vocês, também nasceram da necessidade da sociedade. E vieram porque o Estado, porventura, não deu conta, e também as particulares não se interessaram por este público. Então, eu penso que, se estamos aqui falando da mesma iniciativa e do mesmo segmento, porque vocês todos, a exemplo dessas instituições, são sem fins lucrativos, nós deveríamos cutucar o deputado Reginaldo e até demovê-lo da fala dele, no sentido de que, na lei complementar, eu só zelo, eu não revisito. A gente precisa revisitar tudo que não esteja ao encontro do que a sociedade precisa. E o legislativo ele está lá para isso, né? E não para ficar resistente a qualquer mudança, se a mudança for ao encontro daquilo que a sociedade precisa. Então, eu acho que, às vezes, a gente poderia aproveitar esse gancho daquilo que ele já trouxe e podemos também pensar que nós não temos que ter administradoras se aquilo que a gente faz já está regulado pelos nossos estatutos. E aí sim, o governo e o legislativo ele tem o papel de regular a atividade e não quem estabelece a atividade. Então, assim, a educação, já existe o norte da educação. A educação tem lá o Plano Nacional de Educação, você tem lá o currículo que você deve obedecer, mas nós não temos administradora nas escolas. Não sei por que aqui a gente deveria agir diferente. Acrescentar algumas questões de ordem técnica, até para vocês entenderem um pouquinho essa aparição do sindicato, do Cinebref e da federação. Na verdade, não apareceu assim. Na verdade, existe todo um trabalho
eu, como advogado empresarial, advogo, né, para algumas associações, a gente, né, já tinha conhecimento da situação quando ficamos sabendo que havia uma pretensão da regulação do setor. Mas eu ainda era advogado, ainda conheci vários players do mercado, mas então não tinha assim, né, uma pretensão de fazer o que estamos aqui hoje, tendo essa oportunidade de fazer. Foi quando tive, por meio do cofundador do sindicato, com a Elaine, que é o Dr. José Ismar, ele me convidou para integrar a Procuradoria Jurídica do sindicato, e foi quando, assim, agora encontrei um local onde eu posso, né, trazer a demanda dessa categoria. E aí eu comecei a correr, né, fazer os corredores do mercado para saber quem que são as pessoas, né, quem são os players, para chegar até onde estamos aqui hoje, mais uma vez. Foi então quando eu conheci, através de vários contatos, né, o Calbi, doutora Maíra, desculpa, doutora. Doutora Maíra, né, nós somos advogados de uma instituição, né, nós dividimos, né, o trabalho, e aí ela me apresentou o Calbi, e por aí nós começamos a trilhar, né, vamos dizer assim, esse caminho de representatividade. Agora, esse é o ponto alto aqui da minha fala, que é a representação sindical. Isso, vocês, assim, é uma coisa muito interessante, porque todos os colegas que me antecederam, né, o colega colocou algumas demandas essas que o sindicato é a fala de todos, porque existe um ensinamento budista que que eles falam o seguinte: não busquemos os extremos, mas sim o caminho do meio. O caminho do meio, aqui fazendo uma leve, né, comparação, talvez está aí a função do sindicato, porque o sindicato, ele é a voz neutra, é a voz que escuta todos os membros da categoria e onde nós vamos chegar num consenso de diretrizes. Essas lutas, conforme o doutor colocou, falando se é o 6 ou 9, e aí, o que vai ser? Aí nós temos aí, talvez, né, uma postura mais enérgica, uma atuação, talvez, judicial, doutor. Nós podemos aí propor ações, nós somos substitutos processuais, os colegas que sabem o que é isso, né? Então, assim, não querendo me alongar mais, eu gostaria de conclamá-los, chamá-los para conhecer, né, essa questão sindical, porque o sindicato das instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas e demais instituições sem fins lucrativos, né, está com as portas abertas. Nós temos um corpo jurídico, como a Elaine já falou, extremamente preparado nas discussões coletivas. Nós entendemos do assunto. Tudo que for pauta coletiva, né, nós já temos algum caminho já trilhado. Congresso, temos um judiciário. Então, assim, nós temos já história. E hoje, por coincidência, fazemos 24 anos. 24 anos, né, de existência. Então, está aí, né, a oportunidade de nos reunir, de conversar, né, para chegarmos às soluções que aqui hoje estamos, né, há tanto tempo debatendo. Eu agradeço a atenção a todos. Uma boa tarde.